Olá, tudo bem? Olha só, seja bem-vindo aí ao CDF Concursos. Vamos aqui para uma aula de poder legislativo no âmbito aqui do nosso curso de regimento interno para o Senado Federal. Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso sumário? Olha só, siga comigo aqui. Sumário, é isso mesmo. Aqui no CDF Concursos nós temos um sumário. Professor, sumário para apresentar para vocês o conteúdo daquela videoaula. É aqui a orientação da nossa coordenação pedagógica, sempre pensando em apresentar o melhor produto, o melhor material para potencializar o seu estudo. Vamos lá? Poder Legislativo é o seguinte, Poder Legislativo é onde eu trabalho, lá na Câmara dos Deputados. Sou o Ronaldo Quintanilha, seu professor aqui no CDF Concurso. O Poder Legislativo é um lugar excepcional para se trabalhar, tanto na Câmara quanto no Senado, também no TCU. Eu já fui também no TCU como auditor de controle externo durante ali 5 anos. Pude fazer várias auditorias e tem muitos colegas lá, um lugar também excepcional para se trabalhar, poder desempenhar sua função com qualidade, com muitos recursos. O tribunal também se preocupa bastante com o servidor, assim como o Senado e a Câmara dos Deputados. Para você estudar para um desses 3 órgãos, você tem que pensar o seguinte: Constituição Federal, artigo 44 até o artigo 70, vamos estender aí até o 75, que trata do poder legislativo. Mas antes, você tem que posicionar esse poder ao lado dos outros 2 poderes, o que seria aí a separação dos poderes, é isso que nós vamos ver aqui. Olha lá, a separação, vamos citar o poder moderador, que existiu durante um tempo, e geralmente a mídia fala, poder moderador do STF, poder moderador do Ministério Público, né? Então poder moderador, a gente vai encaixar ele para o concurso, onde você deve considerar o poder moderador. Falar das funções, que na evolução os poderes passaram a ser chamados de funções, essa classificação unicameral e bicameral, e depois o artigo 1º lá do regimento interno do Senado Federal. Vamos lá? Então, há 3 poderes, você já sabe, os 3 poderes da República: legislativo, executivo e o poder judiciário. Professor, essa separação entre eles, esse funcionamento, nasce com a Constituição de 88? Ou foi no ano passado? Ou foi nessa legislatura? Não. Isso é uma construção, uma evolução histórica, uma construção teórica muito longa, que começa lá séculos atrás e vai evoluindo até chegar no modelo que temos hoje, com problemas, com críticas, mas também com elogios, porque percebemos que funciona, não é mesmo? Olha só, se a gente for pegar aqui, onde tudo começou, a gente pode citar, eu trouxe uma linha, uma linha histórica melhor no próximo slide, mas você vai pegar desde lá da política de Aristóteles, o segundo tratado sobre o governo de John Locke, Montesquieu com o do espírito das leis, quer ver? Perceba só. Mas sabe que isso cai, professor? Isso aqui é para você colocar, posicionar o seu estudo a partir desse âmbito geral, do geral para o específico. Você vai ver, o Poder Legislativo ele está colocado aqui, e dali tem esses artigos que vai resultar lá no regimento interno do Senado Federal. Mas isso não cai, pode cair na sua prova subjetiva, como uma questão ali dissertativa, então você pode usar esse conhecimento inicial aqui para você abordar de forma direta, né? Apesar da prova ser subjetiva, né, dissertativa, você tem que tomar muito cuidado. Já fiz muitas provas com esse teor, né, tanto para o Tribunal de Contas da União, também na Câmara dos Deputados eu fiz as 2 redações que a Câmara exigiu. Você tem que atender à exigência do examinador, não pode ser prolixo, não pode fugir ao tema e responder diretamente. Mas aqui a gente dá um pouquinho de informação que pode te ajudar numa eventual questão sobre os poderes, e o poder legislativo é um deles. Olha só, lá atrás, começou lá atrás, bem lá atrás, antes de Cristo, com Platão, já expunha aquela preocupação do poder absoluto estar nas mãos de apenas um, que era o rei, o soberano, e dele saíam todas as ordens, não é isso? E a política de Aristóteles, que é o discípulo de Platão, ele já começa a esboçar alguma separação entre as 3 atividades, entre os 3 poderes, como ele entendia naquele contexto, naquela época ali antes de Cristo. E avança mais um pouquinho. E aí agora com o Príncipe, de Maquiavel. Professor, você viu isso onde? Lá na Câmara dos Deputados. O CEFOR, que é o nosso centro de formação, promove um mestrado que é aberto para todo mundo, é aberto, não é só para servidor não, ele é aberto até para o público em geral, servidores de outros órgãos, mas a grande maioria são servidores da Câmara e do Senado. Tenho colegas lá na turma atual, eu estou encerrando o mestrado,
e na turma atual tem 6 ou 7 colegas que são lá do mestrado, lá do Senado, estão fazendo mestrado comigo, e tem uma disciplina, que é a Teoria da Ciência Política, que trata justamente desses grandes teóricos aí, esses teóricos que a gente tem um contato com eles lá no mestrado. Eu convido você, quando você estiver lá como policial legislativo lá no Senado, olha na sua escala, vê aquele tempo ali, você decide, vou fazer um mestrado aqui em Poder Legislativo, em Ciência Política, vai lá no Cefor na Câmara, que vai estar disponível lá, tem o edital, a concorrência, você vai ter a prova lá, mas é bem legal. Professor, depois que eu passar, não quero mais saber disso. Pode também, pode decidir viajar, curtir sua vida, pagar suas contas, planejar aí uma outra faculdade também, então, se não quer fazer mestrado, faz uma outra, geralmente o pessoal procura uma outra faculdade, aquela que ele queria fazer, né? Não é essa a função que ele exerce hoje, mas eu gostaria muito de fazer tal faculdade. Então agora você vai fazer essa sua faculdade, sua disciplina, vai se dedicar, ok? Então tem o Cefor lá, tem o mestrado. Vamos passar para frente, o Príncipe, aí vem Locke, lá já no século XVII, 1690, com o segundo tratado sobre o governo civil, e ele vai dizer o seguinte, o legislativo, em razão da sua importância, dele representar o povo, ele está até num patamar acima dos demais poderes. Dizia Locke que seria o legislativo o poder mais importante, lá nos dizeres de Locke. Mas se você observar, isso não é o que está na nossa Constituição. Mas se você observar, lá em Brasília, né, quando você desce o eixo na parte arquitetônica ali, você desce o eixo monumental, lá na ponta, na Praça dos Três Poderes, onde estão os três poderes, você percebe que o legislativo, na ponta do eixo monumental, ele se encontra num plano mais elevado. Ele está um pouquinho acima dos outros dois poderes que estão lá na frente. De um lado o STF, se eu tomando de frente assim, o Congresso na minha frente, de um lado o STF, do outro o Palácio do Planalto, do Poder Executivo, e o Legislativo um pouquinho acima. É o Legislativo naquela função de vigilante, de fiscal, monitorando as atividades dos outros dois poderes. Uma das atividades típicas do Legislativo é justamente essa, de fiscalizar. Às vezes o pessoal esquece. Legislar e fiscalizar. Fiscalizar é minha área teórica lá no mestrado. Olha lá. Montesquieu, do espírito das leis. O que melhor tratou sobre o tema, por isso que muitas vezes Montesquieu é citado, e ele já faz o quê? Uma abordagem sobre a limitação entre esses poderes e como um pode frear o outro, trazer obstáculos e tentar segurar quando um cresce demais, invadindo as competências do outro. Então, Montesquieu já pensa ali numa forma, ali, num mecanismo de limites entre os três poderes. Então, já começa a chamar até de funções, né? E aí, aqui, se você for fazer a prova que eu mencionei, uma prova dissertativa, tem 2 eventos aqui, ó. Olha para os slides aqui, ó, para você se posicionar bem. Tem 2 eventos aqui, ó, nesse período aqui de 1700, já no século XVIII. Nesse espaço de tempo aqui, tem 2 eventos muito importantes. O primeiro deles é o Iluminismo. Você vai ter que lembrar disso lá na sua prova, se for uma prova dissertativa. Né? O Iluminismo lá na França é um movimento muito grande, e esse movimento vai se materializar numa declaração, a Declaração dos Direitos do Homem lá e do Cidadão. Essa declaração de 1789, a gente coloca ela aqui, ó. A gente pode colocar ela bem aqui. Então, 1789, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E o outro evento é anterior a esse, é o evento de 1776, né? Acredito, é isso mesmo, essa data, que é a independência das 13 colônias americanas. Essa independência também vai resultar, ó, nesse sistema de freios e contrapesos, típico lá dos Estados Unidos, que foi um modelo observado pelo Brasil, para então trazer para cá. E aí, lá na nossa Constituição, logo no início, está lá que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Olha só, evoluímos e chegamos até esse ponto. É aí que está o nosso poder legislativo, executivo e judiciário. Vamos entrar um pouquinho mais? Professor, mas e daí? E daí que a separação dos poderes é cláusula... Ah, professor, então agora sim, cláusula pétrea. Então se cair na prova, que ela está no nosso núcleo central da Constituição, aquele núcleo é protegido, é isso mesmo, lá no artigo 60, parágrafo 4º, a separação dos poderes consta lá como cláusula pétrea. Então, você vê a importância que existe, não pode ser retirada da Constituição a separação dos poderes. Um princípio
Importantíssimo, e você tem que levar isso para sua prova. Mas durante um tempo, durante um período, existiram 4 poderes. 4 poderes na República, ou não era nem República, durante esse período existiu 4 poderes, existiu o poder moderador, justamente durante o Império, né? Não é nem República, era o Império, olha só, 1822 até 1889. Somente em 1889, com a proclamação da República, né? Quando proclamou a República, que aí se construiu os 3 poderes. Mas até então, o imperador tinha a seu dispor um poder chamado poder moderador. Com esse poder ele tentava regular eventuais problemas, conflitos existentes nos outros 3 poderes. Então olha só, por isso que hoje em dia você está ali, ouve a notícia, o STF é o atual poder moderador, porque o STF vem apaziguar os ânimos existentes entre o poder executivo e o judiciário. Vem dessa ideia de que o poder moderador, durante esse período, na mão do imperador, ele atuava, e estava na Constituição, previsto na Constituição de 1824. Ele atuava, ele intervinha para então resolver aquele conflito. Cai na prova, hein? Cuidado, quer ver? Não sei se eu já coloquei a questão aqui, já coloquei, Assembleia Legislativa, 2 assembleias, vamos lá. A primeira Constituição Brasileira de 1824, e, entre outras normas, foi de 1824, e entre outras normas estabelecia 4 poderes. Olha, executivo, legislativo, judiciário e moderador. Está correto. É esse o modelo existente na Constituição de 1824. Já na Assembleia lá do Goiás, a separação dos poderes não é considerada uma cláusula pétrea da Constituição Federal de 88. Não é? Não, ela é. A gente viu que ela é uma cláusula pétrea, está lá no artigo 60 da Constituição Federal. Continuando. Esse poder, com essa evolução, começou a dizer o seguinte: não, mas o poder, ele emana do povo. Se o poder emana do povo, ele é uno. Ele não pode ser delegado, ele é indelegável, ele é indivisível, ele é uma coisa só. Então, os 3 poderes começaram a ser denominados de funções. Por isso que hoje, se você vê na sua prova, a função legislativa, a função judiciária, também está correta. Mas professor, se eu ver poder, então está errado? Não, você não vai discutir com a sua prova. Se tiver poder lá, considera poder e vamos para frente. Mas você tem que saber que, atualmente, as funções, os poderes é uno e existem 3 funções. Você vai encontrar isso lá no Direito Constitucional, aqui no CDF, nosso professor vai abordar também. Só estou querendo posicionar você aqui nessa introdução ao estudo do Poder Legislativo. Não tem como a gente tratar do regimento sem falar disso aqui. Então vamos lá. E esse Legislativo vai ter o quê? Funções típicas. Funções típicas. E qual é? Legislar e fiscalizar. Tá vendo aqui aquele plano que eu disse? O plano um pouquinho acima do Legislativo ali na esplanada, de olho nos outros poderes, é a função de legislar. A função de fiscalizar do Poder Legislativo. Geralmente o pessoal só pensa, não, o Legislativo legisla. Não, legisla e fiscaliza. Artigo 49, inciso 10, controlar e fiscalizar. 49, inciso 10. E outras atividades e outras atribuições ali do artigo 49, que é sem sanção. Você lembra? Artigo 49 da Constituição Federal. Não tem sanção do presidente, é por decreto legislativo. Aquelas atividades ali, elas são atividades de fiscalização, como permitir ou não, permitir a viagem fora do país do presidente e do vice, autorizar a viagem do presidente e do vice acima de 15 dias. Acordos internacionais, é o Congresso que vai deliberar por decreto legislativo e outras atividades ali do artigo 49. Mas o inciso 10, ele é direto, né? Fiscalizar e controlar os atos emanados pelo Poder Executivo. E lá no artigo 70, o controle externo cabe ao Congresso Nacional como titular. E ele é auxiliado pelo Tribunal de Contas da União, e o Tribunal de Contas exerce o controle externo de forma técnica, e exerce muito bem, diga-se de passagem, com colegas lá de muita competência, um trabalho dedicado, um trabalho que dá muito subsídio ao Congresso Nacional. Mas o Congresso não usa, aí é outra questão, é discussão lá teórica, lá para a ciência política, não vai cair na sua prova. Executivo, então, administra e executa, coloca em prática as políticas públicas, né? Implementa, leva o serviço ao cidadão. E o judiciário, dizer o direito, julgar, né? fazer a coisa julgada. Vou contar uma situação interessante, esses dias eu vi uma notícia. Judiciário lança o sistema
o programa contra as obras paradas. Eu pensei, é louvável, né, você ver o judiciário lançando um programa, juntando aí esforços, né, reunindo esforços para combater esse mal que assola o nosso país, que são as obras paradas, que são milhares. Segundo o TCU, são mais de 10 mil, 14 mil obras paralisadas. Quanto que isso dá de desperdício, que não gera emprego, né, e bloqueia de toda forma o desenvolvimento do nosso país. Mas o judiciário lança um programa, eu fiquei pensando, daqui a pouco, se o judiciário está cuidando das obras, o executivo então está julgando e o legislativo está executando, né? Está invertendo os papéis. Mas também é só uma observação. Vamos tocar e ver as atividades agora típicas e atípicas. Ó, da seguinte forma. A banca gosta, o CDF aqui está chamando a atenção. Legislativo, legislar e fiscalizar. Atividades atípicas que esse poder vai tratar nesse sistema de freios e contrapesos. Ao mesmo tempo que ele faz a atividade dele típica de legislar, em algum momento o Senado e a Câmara vão realizar atividades atípicas. Por exemplo, no processo de impeachment, ao julgar o presidente ou o vice-presidente ou as autoridades que tem lá no artigo 52, inciso 1, também as do inciso 2, por crime de responsabilidade. Então ele está julgando. O que é uma atividade o quê? Do Poder Judiciário julgar, mas em alguns momentos o Senado e a Câmara, no processo de aceitação do impeachment, vai funcionar como uma atividade atípica. E a natureza executiva? O Legislativo realiza? Sim, ao tratar internamente de seu quadro de servidores, ao realizar um concurso público. Que bom que o Poder Legislativo realiza uma atividade atípica, né? Que ele pode realizar seu concurso público e abrir as janelas aí, as oportunidades para que os colegas e você que está aí assistindo possa concorrer a uma vaga. É uma atividade atípica, fazer uma licitação, cuidar da administração predial ali, e é uma administração peculiar ali no Congresso, porque tem obras de artes, tem materiais antigos. Teve um dia que eu fui lá na Câmara, a Câmara tem um subsolo embaixo da biblioteca, uma biblioteca gigante, lá embaixo da biblioteca, não sei se é o terceiro subsolo. Eu estive lá com um colega para ver, e quando eu cheguei lá, estava uma área toda fechada, o pessoal de roupa, uma roupa especial, né, branquinha, com máscara, cuidando de livros centenários. Ela estava montando lá uma página, falou para mim que era uma emenda de 1823, 24, colando os papeizinhos lá, porque havia deteriorado com o tempo, então ela estava arrumando, isso tem uma técnica, tem todo cuidado. Então, essa atividade aí, né, é uma atividade muito administrativa, voltada para a manutenção do acervo histórico e cultural. Né? Então, atividade típica e atípica. E vamos ver os outros dois poderes. O executivo. Executar, como acabamos de falar, ele põe em prática, leva o serviço público até o cidadão, mediante o INSS com os benefícios, o seguro-desemprego pela Secretaria lá do Trabalho, que agora está no Ministério da Economia, o programa Minha Casa Minha Vida, é o executivo levando, é ele que toca a máquina pública, é onde se concentra a maior parte dos recursos públicos, está no executivo, e ele vai também fazer atividade atípica. Qual é as duas atividades atípicas aqui? A jurisdicional e a legislativa. A jurisdicional, quando julga, lá dentro, por exemplo, aqui é só um exemplo, tem outros casos, dentro do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, lá no CARF, que trata da Receita Federal, né, da área de tributário, e também lá no Palácio do Planalto, quando saem as medidas provisórias, que o Poder Executivo emite as medidas provisórias, no outro dia elas estão valendo, tem força de lei, está legislando. Isso é uma grande discussão e tem vários estudos na ciência política sobre medidas provisórias. Olha, eu já andei olhando, em média, independente aí de governo, se aquele governo tem uma boa base, se não tem uma boa base, o Executivo tem emitido aí 3 a 5, olha, pode chegar até a 5, 4, né, de 3 ou 4 medidas provisórias por mês. Olha só, são por ano aí mais de 30 medidas provisórias. Algumas delas são créditos extraordinários. É aquele que estuda administração financeira e orçamentária vai lembrar. O crédito extraordinário, aquela abertura de crédito, são 3 tipos de crédito. Então, o crédito adicional é o gênero. E tem 3 tipos de crédito: o suplementar, o especial e o extraordinário. O extraordinário é por medida provisória para casos ali urgentes, né, e imprevisíveis. Né? É diferente dos outros 2 casos, que é por projeto de lei e não se encaixa no caso de tamanho e urgência. Mas as demais medidas provisórias,
é para tratar de regulação, inclusive algumas medidas provisórias bem estranhas, algumas que tratam de matérias que as pessoas consideram aí como matéria de lei complementar, então há grande discussão e acaba resultando em ações lá no STF. Então é uma ação atípica, o Poder Executivo legislar é uma ação atípica, medida provisória. Na sequência, o Judiciário, da mesma forma, julgar, dizer o direito, fazer a coisa julgada, e ele vai ter trabalhos lá que são de natureza executiva, como um processo licitatório, contratar um serviço de funcionamento de limpeza, de segurança dentro dos prédios do Poder Judiciário. Tem também, por exemplo, como aconteceu recentemente em Brasília, a construção de uma nova sede, né? Vários tribunais construíram suas sedes, o TST, o TSE, teve que fazer uma licitação, teve que contratar uma empresa, teve que designar um servidor para ser o fiscal da obra, para acompanhar a obra, para fazer os pagamentos. Atividade executiva, isso não é atividade fim, né? Fim do judiciário, mas ele realiza como atividade atípica. E da mesma forma, ele tem lá no seu quadro aqui as atividades consideradas de legislar, entre aspas, né? Mas de natureza legislativa, que é elaborar o seu regimento interno, e o próprio STF já considerou como aqui, apesar de não ser uma lei no sentido formal, né, o regimento ele não passa pelo processo legislativo de nenhuma forma, né, nem ordinário, nem especial, nem não passa pelas casas. O regimento ele é elaborado no interior do próprio tribunal, mas materialmente ele é considerado uma lei segundo o STF. Então aí ele naqueles aspectos legais que ele regula, ele é considerado uma lei segundo o STF, então é uma atividade atípica do Poder Judiciário, ok? A gente passou pelos três poderes e agora a gente vai ver o seguinte. No âmbito federal, o Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, não temos dúvidas, artigo 44, eu leria esse artigo 44, 45, 46 várias vezes para a prova. Usaria os nossos quadros, a gente compara a Câmara e o Senado Federal durante as nossas aulas. Aí como é que você vai fazer aqui? Você vai comparar assim, ó, a Câmara, 513 deputados, o Senado, 81 senadores. Quantos deputados? De 8 a 70. E aqui, 3 por unidade da federação. Os suplentes, definidos em lei complementar proporcional à população. O suplente, aqui, cada senador tem 2 suplentes. A idade desse deputado, no mínimo 21 anos. A idade do senador, no mínimo 35 anos. Sistema eleitoral proporcional, já disse, né, proporcional à população. Sistema eleitoral majoritário, do tipo simples, né, de apenas um turno. Você tem que fazer essa comparação, guardar bem e ir para a prova, porque a nossa ideia aqui é te dar condições de chegar na prova com envergadura, em condições de resolver uma boa prova, de fazer uma boa prova e obter um grande resultado, que é a sua aprovação. Isso tem que ser com calma. Você faz o estudo, daqui a pouco você, na prática, você está no dia a dia dirigindo, escuta uma notícia e fala, opa, isso aí é uma atividade típica do Legislativo. Daqui a pouco você escuta outra. Não, isso aí é uma atividade atípica. Daqui a pouco você lê uma notícia e fala, isso aqui eu não estou entendendo nada. Aí você tem que ter calma, vai no nosso livro digital, lê de novo a matéria, né, coloca em ordem as informações, porque às vezes lá na prática também acaba atrapalhando. Então coloque em ordem as informações, que assim você vai fazendo o quê? Recuperando a informação, revisando, vendo um exemplo típico, específico, como eu citei aqui do Judiciário tentando, eu já disse, com louvor, tentar ajudar a desencalhar essas obras, mas atividade não é a atividade do Judiciário, né? Vamos aqui citar, mas não cai na sua prova. Então você tem que ter cuidado, vai lá no nosso livro, assiste um pedacinho da videoaula de novo e toca para frente, porque não podemos parar. A gente tem que ir em busca do nosso objetivo. Então veja, e lá no estado e no município? Ah, no estado e no município não temos duas casas como está aqui, ó, Câmara e Senado. Lá nos estados e municípios, a gente vai ter um sistema unicameral da Assembleia Legislativa e da Câmara Legislativa no DF e da Câmara Municipal, Câmara dos Vereadores, no caso dos municípios, mais de 5 mil municípios. Então a gente tem aqui o unicameral, já falamos, e o bicameral. O bicameral, se você aprofundar um pouco mais, dependendo do autor que você pegar de constitucional, ele ainda vai falar do bicameral federativo, que é o nosso caso, baseado lá nos Estados Unidos, federativo aqui, e o bicameral aristocrático, que é o lado da Inglaterra, que aqui era baseado no quê? Na Câmara dos Lords e a Câmara dos Comuns,
Então, dos lords eram os nobres, os comuns eram os cidadãos e as pessoas em geral. E já dos Estados Unidos é a ideia de você ter uma federação e ter interesses conflitantes, então você tem que ter uma Câmara. No início aqui no Brasil era a Câmara dos Senadores, Câmara dos Deputados, Câmara dos Senadores, depois que mudou para Senado Federal. Então nos Estados Unidos é o mesmo modelo, lá também tem essa Câmara voltada para, uma Câmara voltada para os interesses, para tentar proteger a federação, que é o Senado Federal. E você vai estar lá, elaborando ali um requerimento, um pedacinho de uma lei, vendo ali a discussão sobre um pacto federativo, você vai estar lá. Conte com o seu esforço, conte com a sua dedicação, conte conosco, que um dia você vai estar lá. Vamos lá? E eu acho que aqui, deixa eu ver, eu terminei, não, acho que eu só vou falar agora do artigo 1º. Artigo 1º do Regimento Interno. Então tá lá, vou abrir o regimento, abra aí seu regimento interno. O artigo 1º do RISF vai dizer o seguinte: professor, o que é isso aqui? Isso aqui são algumas artes que eu mesmo faço e coloco lá no meu Instagram. Se você quiser acompanhar lá, você vai poder ver essas artes lá. Faço com muito carinho e a ideia é facilitar seu estudo, que isso aqui é o seguinte, você está ali vendo aquele monte de notícia, às vezes notícias ruins, passando ali no Instagram, daqui a pouco você vê o quê? Você vê uma arte sobre o regimento interno, você bate o olho, lê, aquilo ali fica na sua memória e te ajuda no seu estudo. Então lá no artigo 1º fala o seguinte, que o Senado Federal tem sede onde? No Palácio do Congresso Nacional. Isso aqui é o nome do conjunto arquitetônico aqui, é Palácio. E o Senado está aqui na sua sede, que é essa cúpula voltada para baixo. Muitos falam que é para baixo porque defende a federação, e a cúpula da Câmara, que é bem maior, voltada para cima, é para receber aqui todos os pleitos e as necessidades do cidadão. Essa é uma interpretação, segundo o Niemeyer, não tem nada a ver. Ele achou bonito uma para baixo, outra para cima, e assim ficou. E aqui o anexo 1. O anexo 1, de um lado, esse anexo é do Senado, de outro, o anexo aqui é da Câmara dos Deputados. Então, artigo 1º do regimento, Palácio do Congresso Nacional. Pode reunir em outro lugar esse Senado? Pode, mas quem decide? A mesa. E por requerimento da maioria, 41 senadores, pelo menos. Mas em quais situações? Olha, apesar de lá estar escrito da seguinte forma, em caso de guerra, em caso de comoção intestina, opa, não é só intestino não, comoção intestina não, é que na época se usava esse termo, até na Lei 4.320 também tem lá comoção intestina, a Lei 4.320 que é a nossa lei de contabilidade pública e orçamento, mas não é intestina, na verdade é comoção interna dentro do nosso território, né? Algum problema muito grave, né? Guerra, comoção intestina, ou outra atividade que inviabilize o funcionamento do Senado naquele local. O que vai acontecer? Vamos reunir em outro local, em qualquer outro local, nessas condições que eu acabei de mencionar. Mas é reunir, não vai mudar a sede do Senado, vai fazer uma reunião em outro local. Para mudar a sede, então veja só na sua prova a diferença. Para mudar a sede do Senado Federal, você vai ter que ir lá na Constituição Federal, ó, olha aqui embaixo. Constituição Federal, mudança temporária da sede. Tá vendo a diferença? Aqui, ó, reunião em outro local. E aqui, mudança temporária de sede, projeto de decreto legislativo, artigo 49 da Constituição Federal. Aqui, ó, são as competências exclusivas do Congresso Nacional, não passa pelo presidente, não tem sanção. Então, aqui, na seta aqui mudaria o quê? A sede da Câmara e do Senado, né? Mudança temporária de sede. Agora, a reunião está tratada no artigo 1º, assim como a reunião da Câmara também está logo no início do regimento da Câmara dos Deputados, ok? Vamos fazer questão? Vamos olhar aqui. Universidade Federal, o Estado é integrado por 3 poderes, já estamos terminando, hein? Aos quais corresponde 3 funções, legislativo, executivo e judiciário. O legislativo estabelece as leis a serem seguidas por uma sociedade, ok, né? O judiciário detém a capacidade de fiscalizar e implementar a lei. Fiscalizar e implementar a lei. Quem implementa a lei? O executivo, ele tem por responsabilidade de impor e julgar a aplicação da lei. Tá vendo? Tá trocado aqui, hein? O judiciário, ele que faz essa imposição e o julgamento, e o executivo que vai fazer a implementação estabelecida pelo legislativo. A questão está toda errada. Vamos para frente. A respeito do princípio da separação dos poderes, um princípio do direito constitucional, são poderes da República independentes e harmônicos entre si, o legislativo
o Executivo, o Judiciário e o Ministério Público? Não. Ó, o Ministério Público tem um grande protagonismo em razão das últimas ações aí, né, ações importantes como a Operação Lava Jato. Então, a Polícia Federal também tem um protagonismo muito grande, o Tribunal de Contas da União, a AGU, a Defensoria cada vez crescendo mais, mas são 3 funções, são 3 poderes, não adianta criar outro, né? São 3. E a questão aqui está querendo te enganar em razão da grande protagonismo e grande aperfeiçoamento do Ministério Público. Então, está errado. O poder do Estado, o poder do Estado ou órgão público cuja função predominante é a função normativa, ó, tá chamando o poder de função, tá vendo? Função normativa ou legislativa, a função predominante, mas que tem também a função jurisdicional, quando julga o presidente da República nos crimes de responsabilidade, é o poder legislativo. Perfeito, muito bem escrito, correta questão.